Sejam todos muito bem-vindos a este canal Onda do Despertar. Eu sou a Simone Chiavoloni e estou trazendo para você a leitura de O Livrinho Azul. É um livro escrito por Coni Mendes, foi escrito no século passado e ele traz assunto da metafísica e a lei da atração. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, mas se você quiser os capítulos anteriores, eu vou deixar aqui no descritivo deste vídeo o link para você ouvir, você assistir os capítulos anteriores. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal para continuar recebendo esse conteúdo. Nós já estamos no capítulo 5, esse livro ele é um livro pequeno em tamanho e grande em sabedoria. Eles são somente 6 capítulos, já estamos no capítulo 5. Então vamos lá, capítulo 5, a fé move montanhas. Por que e como? Todo mundo conhece o ditado e o repete com frequência. Ele repete como um papagaio porque não sabe bem o que significa, nem por quê ou como é que a fé move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. Medo e fé são a mesma força. O medo é negativo e a fé é positiva. O medo é a fé no mal. Em outras palavras, a convicção de que o mal vai acontecer. A fé é a convicção de que o que vai acontecer é bom ou que vai acabar bem. Medo e fé são dois lados da mesma moeda. Preste atenção. Você nunca teme que algo de bom aconteça com você. Você também nunca diz: você tem fé que as coisas ruins vão acontecer com você. A fé está sempre associada a algo que queremos e eu não acredito que você deseje o mal para si mesmo. Você teme este, não é assim? Tudo que você teme, você atrai e acontece com você. Agora que, quando isso acontece com você, você costuma dizer triunfante: ah, eu sabia, eu tive um pressentimento. E você corre para contá-lo e repeti-lo como se quisesse mostrar as suas habilidades de clarividência. E o que realmente aconteceu é que você pensou nisso com medo. Você apresentou? Claro, você apresentou. Você mesmo está dizendo. Você já sabe que tudo que se pensa enquanto se sente uma emoção ao mesmo tempo é o que se manifesta ou se atrai. Você antecipou e esperou por ela. Antecipar e esperar é fé. Agora observe que tudo que você espera com fé chega até você, acontece com você. Então, se você sabe que é assim, o que te impede de usar a fé para tudo que você deseja? Amor, dinheiro, saúde e etc. É uma lei natural, é uma ordem divina. O Cristo ensinou que as seguintes palavras que você já sabe: tudo que você pedir na oração acreditando, você receberá. Eu não inventei. Está no capítulo 21, versículo 22 de São Mateus, e São Marcos expressam ainda mais claramente: tudo que pedires na oração, acredita que o receberás e virá até ti. São Paulo diz isso com palavras que não têm outra interpretação. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que se vê. Eu disse a você acima que a fé é a convicção do bem. Agora, vou lhe dizer que a convicção vem do conhecimento. Suponha que você mora numa cidade distante, numa província, e nunca esteve na capital. Você quer ir para a capital e pega o trem, o carro ou o avião. Você sabe onde fica a capital e como chegar lá. Um dia você vai para a capital e usa o método de condução
que melhor lhe convier, mas pelo caminho não tem medo de desviar em direção à lua, certo? Se você fosse um índio selvagem, poderia estar tremendo de medo porque não tem consciência do que está acontecendo com você. Mas sendo uma pessoa civilizada, você vai com calma, sabendo que a tal e tal hora chegará à capital. O que é que lhe dá fé? O conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é o que torna o mundo a temer o mal. Não sabe usar a fé nem o que ela é. Fé é convicção, segurança, mas eles têm que ser baseados no conhecimento de algo. Você sabe que a capital existe e vai até ela. É por isso que você sabe que não vai acabar na lua. Agora, você sabe que quando você quer alguma coisa, se você tem medo de não conseguir, você não conseguirá. Se você negar antes de receber, como no exemplo já dado da oração que a maioria dos humanos dirige a Deus, meu Deus, concedei-me tal coisa, embora eu saiba que não me darás, porque acha que não é bom para mim. Você não vai conseguir porque você negou de antemão. Você confessou que não espera isso. Deixe-me dar-lhe a fórmula metafísica para obter tudo o que se deseja. É uma fórmula. Você tem que usar para tudo. Confira por si mesmo. Não acredite cegamente em mim. Desejo tal coisa em harmonia para o mundo inteiro e de acordo com a vontade divina, sob a graça e de maneira perfeita. Obrigado, Pai, porque já me ouviste. Agora, não duvide por um único momento. Você usou a fórmula mágica, cumpriu toda a lei e não demorará muito para que seu desejo se manifeste. Tenha paciência. Quanto mais calmo você esperar, mais cedo verá o resultado. A impaciência, a tensão e o esforço mental destrói o tratamento. Para que você saiba o que fez ao repetir a fórmula, eu vou explicar o processo em detalhes. Quando você diz em harmonia para o mundo inteiro, você eliminou todo o perigo da sua conveniência prejudicar os outros, assim como não é possível para você desejar o mal para o outro. Ao dizer, de acordo com a vontade divina, se o que você deseja não for perfeito para você, verá algo muito melhor acontecer do que você esperava. Nesse caso, significa que o que você queria não encontraria o suficiente ou não seria tão bom quanto pensava. A vontade de Deus é perfeita. E quando você diz, sob a graça e de maneira perfeita, isto contém um segredo maravilhoso. Mas deixe-me dar um exemplo do que acontece quando você não sabe como pedir, sob a graça e perfeição. Uma senhora precisava urgentemente de uma quantia em dinheiro e ela também pediu para o dia 15 do mês. Ela tinha fé absoluta de que o receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspiraram a pedi-lo com qualquer consideração por qualquer outra pessoa. No dia seguinte, a sua filha sofreu um acidente de carro e no dia 15 do mês, ela recebeu a quantia exata que havia pedido. Ele foi pago pela companhia de seguros pelo acidente com sua filha. Ela trabalhou a lei contra a si mesma. Pedir sob a graça e de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual. A lei de Deus que sempre se manifesta lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem contratempos ou prejuízos a ninguém, sem lutas ou esforços. Tudo acontece suavemente, suavemente, tudo com muito amor, e é essa a nossa verdade. Essa é a verdade que, quando conhecida, nos liberta.
Obrigado, Pai, porque já me ouviste, é a mais alta expressão de fé que podemos ter. Jesus o ensinou e aplicou em tudo, desde antes de partir o pão, com o que alimentou os 5.000, até dizer como transformar o vinho em sangue, dando graças ao Pai antes de ver a demonstração. Como você verá, tudo que Jesus ensinou foi metafísico. Tudo que você deseja, tudo que precisa, tudo que você mesmo pode manifestar. O Pai, ele já previu tudo, já deu tudo, mas é preciso ir pedindo à medida que se sente a necessidade. Só tem que se lembrar de que não pode pedir o mal para o outro, porque é devolvido para você. E tudo que pedir para ti, deve pedir também para toda a humanidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, peça grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Não diga, ó Papai do céu, me dê uma casinha, eu só peço uma casinha, mesmo que seja pequena. Quando a realidade, o que você precisa é de uma casa bem grande, porque sua família é grande. Você só receberá o que pedir. Peça assim, Pai, dê a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do seu reino. E agora faça uma lista. Para fortalecer a sua fé, faça uma lista das coisas que deseja ou precisa. Liste os objetos ou coisas. Ao lado desta lista, faça uma listagem de coisas que você deseja ver desaparecer, seja em você ou fora dela. No mesmo papel, escreva a fórmula que lhe dei acima. Agora, leia sua lista todas as noites. Não se deixe sentir com nenhum pingo de dúvida. Diga obrigado novamente quantas vezes você pensar sobre o que você escreveu. Toda vez que você lembrar do que você escreveu, diga, agradeça. Ao ver que as coisas listadas estão sendo feitas a você, risque-as. E no final, quando você ver, todos eles estão feitos. E não seja tão ingrato de pensar. Talvez eles fossem acontecer comigo de qualquer maneira, porque é mentira. Eles foram dados a você porque você perguntou corretamente. O exterior acomodou-se para deixar você passar. Como você já está muito acostumado a sentir medo por vários motivos, cada vez que se sentir atacado pelo medo, repita a seguinte fórmula que apagará gradualmente o reflexo que você registrou em seu subconsciente. Eu não tenho medo, eu não quero medo. Deus é amor e em toda a criação não há nada a temer. Eu tenho fé, eu quero sentir fé. Um grande mestre disse que a única coisa a temer é o medo. Você deve repetir a fórmula mesmo quando estiver tremendo de terror. Nesse momento, com mais razão. Só o desejo de não temer e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos do medo e nos colocar no polo positivo da fé. Suponho que você já conheça o princípio psicológico que diz que quando um hábito é apagado, ele deve ser substituído por outro. Cada vez que uma ideia cristalizada no subconsciente é negada ou rejeitada, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que se faz dessa maneira deve ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária. Do contrário, o vácuo atrairá ideias do mesmo tipo e que estão sempre suspensas na atmosfera pensada por outras pessoas. Pouco a pouco, você verá que seus medos desaparecem se você tiver vontade de ser constante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que surgirem. Pouco a pouco, você verá que só as coisas boas vão acontecer com você como deseja.
Pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Este grande instrumento, o poder do decreto, é trazido à nossa atenção naquela extraordinária história da criação encontrada nos 2 primeiros capítulos do Gênesis na Bíblia. Sugiro que você reserve um tempo agora para ler esse relato maravilhoso. Ao ler, você perceberá que o homem, isso significa você e eu, não foi criado para ser a peça do jogo da circunstância, a vítima das condições ou um fantoche jogado de um lado para outro por poderes fora do seu controle. Em vez disso, descobrimos que o homem ocupa o pináculo da criação, que, longe de ser a coisa mais insignificante do universo, é, pela própria natureza dos poderes que o seu Criador lhe deu, a autoridade suprema designada por Deus para governar a terra e todas as coisas criadas. O homem é dotado com os próprios poderes do Criador, porque ele é feito à sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem é o instrumento através do qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador são plenamente expressos. Deus colocou o homem em um universo receptivo e obediente, incluindo seu corpo, seus assuntos, seu ambiente, que não tem alternativa a não ser cumprir os éditos ou decretos de sua autoridade suprema. O poder de decretar é absoluto no homem, o domínio que Deus lhe deu, irrevogável. E embora a natureza básica do universo seja boa na avaliação do Criador, ela pode aparecer ao homem apenas como ele decretou que ela aparecesse. Vemos que enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, ele manteve seu poder de pensar e fazer decretos em sintonia com o espírito do bem, que é a estrutura da criação. Ele viveu em um universo de bem, um jardim de Éden. Mas quando o homem caiu comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, escolhendo basear seus pensamentos e usar seus poderes no bem e no mal, o que, como um agente livre, ele poderia fazer, ele imediatamente encontrou suor e cardos misturados com seu pão diário. Desde a queda, o homem tem estado ocupado declarando que seu mundo é bom ou mal e suas experiências estão de acordo com seus decretos. Isso demonstra claramente como Deus, como o universo, responde e quão abrangentes são os domínios e a autoridade do homem. E assim encerramos o nosso capítulo 5. No capítulo 6, o título do capítulo 6 é O Amor. Então, eu gosto sempre de comentar um pouco sobre este capítulo que nós estamos realizando a leitura. Então, tudo que nós decretamos, ele é manifestado. A nossa palavra tem um poder incrível. E quando a gente está fazendo as nossas orações, a gente precisa estar atento àquilo que está pedindo. Porque Deus, nosso Pai, como Ele é muito abundante, muito rico, muito próspero, Ele vai dar tudo aquilo que nós almejamos para a nossa vida, que nós almejamos. Isso não só para a nossa vida, como para todos os filhos, para todas as pessoas, para todos os seres que estão aqui. Então, sempre que você fizer algum pedido a Deus, nosso Pai, sempre peça não somente para você, mas para todos os filhos de Deus. Assim você está contemplando. E aqui ela passou uma fórmula mágica maravilhosa. Connie Mendes, ela é incrível com a forma de ela passar o conhecimento. É muito fácil de entender. Apesar desse livro ter sido escrito há muitos e muitos anos, no século passado, e por volta, ele foi publicado em espanhol
em 1972, na década de 70. Então, mas ele foi escrito, foi umas anotações que foram publicadas. Esses escritos são muito antigos. Ela começou a estudar metafísica na década de 30, 1930, na década de 30. Então, o que está dizendo aqui? Que a fé e o medo, eles têm a mesma força. Então, tudo é dual. O nosso mundo é dual, nosso planeta é dual. Tudo é luz e sombra. E assim como tudo é dual, o medo e a fé, eles são as duas pontes, né? Uma que é pelo lado negativo e o outro pelo lado positivo. O medo, ele é negativo, a fé, ela é positiva. O medo, ele traz aí a convicção do que vai acontecer ruim, má. A fé, ela traz uma convicção do que o que vai acontecer é bom. Então, se a gente acredita tanto que quando nós temos fé, que aquilo tudo vai acontecer de bom, por que a gente tem que ficar acreditando e alimentando o medo? Quando a gente alimenta o medo faz com que você perca totalmente a fé e faz com que você acabe perdendo, tendo aquele resultado negativo naquilo que você está necessitando. Outra coisa que fala aqui é que tudo que a gente pede para Deus, tudo que a gente pede em oração, se a gente consegue, a gente conquista. Por quê? Porque a forma como nós nos expressamos, Deus, como Pai, Ele traz para nós. Então, tudo que a gente pede em oração, acreditando, convicto de que aquilo realmente que eu estou pedindo é o que eu preciso e eu acredito que aquilo vai acontecer, então eu recebo isso. Agora, se eu pedir de forma errada, isso faz com que não venha aquilo que eu estou precisando. Ou pode vir uma parte apenas daquilo que nós estamos precisando. Quantas e quantas vezes a gente não pode fazer um pedido assim como foi feito? Meu Deus, me dê uma casinha, mesmo que seja pequena. É uma metáfora, né? É uma forma de pedir, mas muitas vezes a gente quer algo tão grande e a gente não tem a integridade de estar ali afirmando e pedindo aquilo que realmente a gente necessita, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, que deseja. Se isso que eu estou desejando, ele é bom para mim e para todas as pessoas, eu desejo para mim, para todas as pessoas, se eu fizer da forma correta este pedido, Deus, como nosso Pai, Ele sempre nos escuta e nos atende. Então, essa fórmula que ela passa neste capítulo, a gente tem que usar muito essa fórmula. Então, como que é feita esses pedidos? Eu tenho que falar, desejo tal coisa, em harmonia para o mundo inteiro e de acordo com a vontade divina, sob a graça e de maneira perfeita. Obrigado, Pai, porque já me ouviu. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente está falando e está alinhado com todas as leis da criação. Então, dessa forma, quando a gente faz o pedido, é dessa forma que a gente precisa realizar. Outra coisa também que podemos fazer aqui é fazer esse exercício, fazer essa atividade, fazer a lista do que nós desejamos, tudo aquilo que a gente deseja, escrever também esse decreto ensinado por Connie Mendes, ao lado também daquilo que a gente deseja, também aquilo que eu quero eliminar da minha vida e o que eu quero em contrapartida, qual que é aquele que é totalmente oposto. Por exemplo, se eu tenho medo, eu quero ter fé. Então, colocar ali o que eu desejo ali do fundo do meu coração, nesta lista. E
conforme essas coisas vão acontecendo, eu vou riscando esta lista de pedidos. Quando eu estou fazendo esta atividade, quando eu estou fazendo essa lista e eu leio ela todos os dias, eu estou alimentando com a minha energia, com a minha vibração e acreditando cada vez mais que tudo isso é possível. Então, vamos fazer essa lista das coisas que a gente deseja, o que precisa. Ao lado da lista, a gente vai fazer uma listagem das coisas que eu não quero mais, que eu desejo que desapareça, que esteja fora de mim, que não esteja mais comigo. É no mesmo papel que a gente vai escrever e escrever essa fórmula, esse decreto que a Connie nos passou. Ler todas as noites, agradecendo sempre que lembrar dessa lista de desejos do que você precisa, você sempre agradeça, sempre diga obrigado, gratidão, quantas vezes você lembrar, quantas vezes passar por você, e todo dia leia essa lista. E aí vamos riscando aí conforme vai acontecendo. Quando você vê, toda essa lista já foi toda suprida. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, sempre supre todas as nossas necessidades. Então, gratidão a todos por mais essa leitura, por estarmos juntos mais uma vez e até a próxima leitura. Não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais conteúdo como este, tá bom? Gratidão a todos e até a próxima leitura.